que a gente estava falando para você? Que existe um tipo de preposto previsto no Código Civil, que é o chamado gerente. Ok? O gerente, previsto no Código Civil, não se confunde com o gerente da CLT. É diferente do gerente da CLT. O que o Código Civil fala? Que o gerente é aquele que está autorizado a praticar todos os atos necessários para o exercício, né, dos poderes que lhe foram otorgados. Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários poderes conferidos por 2 ou mais gerentes. Não importa muito agora. Então, quem que é o gerente? É aquele autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício da sua função. Você vai montar uma filial. Então você é dono de uma empresa, sei lá o que, Souza Colchões, vende colchões. E aí você vai montar uma filial. Você vai nomear um gerente. O que ele vai fazer para você? Ele vai contratar funcionário, vai demitir, vai vender, vai representar em juízo, vai fazer vários atos. Né? Você não precisa nem especificar os atos, porque todos os atos que ele pratique para a sua função são atos de gerência. Então, o gerente é aquele, né, preposto permanente no exercício da empresa, também é importante, está no código, né? O gerente é o preposto permanente da empresa, que, em razão das suas funções de chefia, é responsável pela organização dos trabalhos. Então é ele que vai cuidar daquela filial, é ele que vai cuidar daquela loja, certo? Esse é o gerente. Então, o gerente é aquele autorizado a praticar todos os atos necessários ao seu exercício. Regra geral, né, o gerente faz isso. Ok? Vamos lá. Qual é a grande... Aí existe o gerente, representante lá da empresa, para fins empresariais, para fins de direito civil, para fins de representação, de ter poderes. E existe o gerente trabalhista, vamos dizer assim, né? Ou gerente nos termos da CLT. Se você abrir sua CLT, você vai ver o seguinte, que a lei estipula como regra geral que todo trabalhador cumpre uma jornada de trabalho. Então, o trabalhador, por regra, né, ele deve se sujeitar a uma jornada de trabalho. Você também sabe que a jornada de trabalho, né, é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Onde é que está previsto isso? No artigo 58 da CLT. A CLT, ao fixar que todo trabalhador tem uma jornada de trabalho a ser cumprida e que essa jornada é de 8 horas, exclui desse regime, ou seja, do regime de jornada, algumas profissões, né, algumas funções.
alguns empregados. Então a CLT fala assim, peraí, mas nem todo mundo, né, eu vou exigir que cumpra esse regime de jornada de trabalho. Porque a sua função não permite ou o seu cargo não permite. Então vamos lá. Segundo o artigo 62 da CLT, os empregados que exerçam atividade incompatível com a fixação de horário de trabalho, né, devem ter tal anotação na carteira. Então imagine, um caminhão, motorista de caminhão, caminhoneiro, ele chegava na empresa na segunda-feira, enchia o caminhão de entregas e ia entregar aí pelo Brasil afora. Quando que ele voltava na empresa? Na outra segunda-feira. Antigamente, especialmente, hoje em dia ainda dá para você discutir, né? Tem discussões a respeito de onde trabalhar, mas esse caminhoneiro tem GPS, você consegue controlar se ele está trabalhando ou não, se o caminhão está andando ou não. É uma discussão do direito de trabalho, não vou entrar nessa discussão. Mas pensa naquele caminhoneiro sem GPS, sem controle, né? Aquele entregador que saía com as entregas e só voltava no dia seguinte ou na semana seguinte para pegar mais entregas. Esse, por sua natureza, né? Esse empregado, ele era incompatível com o controle de jornada de trabalho. Então ele tinha que cumprir tarefas, né? Ele cumpria lá determinadas rotas e esse era o seu trabalho. Não dava para você controlar se ele começava às 8, terminava às 17, né? Era muito difícil de se fazer, principalmente antigamente, quando você não tinha, né, tantos aparatos tecnológicos. E aí esse funcionário, a lei excluía ele da, né, situação do regime. Portanto, ele não ia ter direito a horas extras, por exemplo. O outro caso é o caso dos gerentes. A lei considera que, por sua atividade, pela natureza da sua função, o gerente ele é incompatível do controle, porque é ele que controla a jornada dos outros. Imagina o gerente de uma filial de uma loja que você contou de colchões. Ele que vai controlar a hora dos demais funcionários. E, então, ele, se o horário dele é de 8, né, se a loja abre de 8 às 5, ele vai chegar 10 para as 8. Por quê? Porque ele precisa controlar o horário dos outros funcionários. Se a loja fecha às 5, ele é o último a sair. Então, por sua natureza, né, a lei presume que ele vai trabalhar mais. A lei presume que não tem ninguém para controlar a jornada de trabalho dele, porque ele está no lugar do dono da empresa, né? Ok? Então, os gerentes, assim considerados, os exercentes de cargo de gestão, os quais equiparam-se, para efeitos desse artigo, aos diretores e chefes de departamento ou filial. Esse gerente, né, para fins trabalhistas, não está sujeito ao controle de jornada de trabalho e, consequentemente, não vai ter direito a horas extras. Antes de falar mais um pouquinho desse gerente, a reforma trabalhista do final do ano de 2017 incluiu o terceiro inciso, que são os empregados do regime de teletrabalho, né? Que eles estão trabalhando de casa, como agora muitos estão fazendo, tá? Em relação a esse gerente, a gente ainda tem, né, o parágrafo único, que acrescenta que, além, né, de você ter um cargo de gerência, você precisa ter uma gratificação de gerência. Então vamos lá. O gerente do Código Civil é aquele que representa a empresa, tem poderes para o exercício das suas funções. O gerente da CLT é um gerente classificado, nomeado para fins de jornada de trabalho, para fins de controle de carga horária, para saber se ele vai ter que bater ponto ou não. Já viu isso? Né? Você trabalha numa empresa, alguém trabalha? O gerente não bate ponto. Por quê? Né? Se for o gerente, né, do 62 aqui da CLT. Esse gerente que não bate ponto porque ele não tem controle de jornada de trabalho. Ele não vai receber hora extra. Também ninguém fiscaliza se ele sai mais cedo. Ok? A lei permite isso. Só que para ser gerente desse jeito, eu tenho dois requisitos. Primeiro, ser gerente de verdade. É aquele que contrata, aquele que demite, aquele que tem funcionários. Muitas empresas, bancos, né, colocavam funcionários como gerentes apenas para retirarem esse funcionário do controle de jornada. Então, o bancário, você sabe muito bem que tem carga horária reduzida de 6 horas.
E aí você pegava lá um atendente e chamava ele de gerente de pessoa física. Você pegava um outro atendente e chamava ele de gerente de pessoa jurídica. Por quê? Porque você queria que ele trabalhasse 8 horas, né? E não 6. Porque se ele não fosse gerente, ele teria que cumprir a carga horária, né? Que no caso do banco ainda é 6. Ok? Então você nomeava ele de gerente apenas para tirar ele do regime de controle de jornada, ok? Só que ele não era gerente de fato, ele não mandava, não demitia, não era equiparado a um diretor, como está na CLT, não tinha cargo de gestão. O fato de ter o nome de gerente, né, não faz a pessoa de gerente, para fins de CLT, para fins de controle de jornada. Para fins de controle de jornada, o gerente é aquele que tem cargo de gestão, aquele que gere a empresa, ok? Primeiro requisito. E o segundo requisito, o parágrafo único, ele tem que ter um adicional de gerência. Ele vai ganhar 40%, né, no mínimo, do valor da sua função. Então, se os atendentes ali, né, os bancários recebem R$1.000, ele tem que receber 1.400 em razão da sua função de gerência. Então, no contra-cheque vai estar lá, atendente, gratificação de função, ok? Ele vai ter que ter um adicional, uma gratificação em razão da sua função. Então, o gerente da CLT tem uma função. Qual é a função? Né? Tornar uma pessoa fora do regime de controle de jornada. Para que essa pessoa seja considerado gerente, ele, né, vai precisar ter um cargo de gerência de fato, mandar e demitir, vai ter que ter um adicional de gerência. Para fins do Código Civil, para fins do direito empresarial, né, não tem nada disso, né? O que vai tornar a pessoa gerente, né, é o fato dela fazer, né, a substituição do patrão, ponto, né? É o fato, né, da pessoa se apresentar a terceiros com poderes, né, para determinada função. Então, a exigência do gerente civil, do gerente do Código Civil, é menor do que a exigência do gerente trabalhista, ok? O empresário, né? Então, portanto, vai nomear alguém chamado de gerente, que nada mais é do que um preposto, certo? Esse preposto, esse gerente, ele vai representar o empresário, né? Inclusive em juízo, né? O 1176, né, admite a possibilidade da representação do preposto, né, em juízo. 1176 do Código Civil. O gerente pode estar em juízo em nome do preponente, pelas obrigações resultantes do exercício da sua função. É o caso lá, né, do gerente que vai lá acompanhar o Itaú, por exemplo, né, o preposto que é nomeado. Tá? O gerente é uma espécie de preposto. O preposto é um gênero maior e eu tenho uma espécie, que é o gerente. Ok? O gerente é um preposto especial, vamos dizer assim. Por que ele é especial? Porque ele tem mais poderes. Por que ele é especial? Porque ele está autorizado a praticar todos os atos, né, necessários ao exercício da sua função. Ok? Por que ele é especial? Porque ele pode estar em juízo, né, independente de preposição, de carta de preposição específica. Tá? O preponente, que é aquele que nomeia, né, o empresário, ele responde por todos os atos praticados pelo gerente. Ok? Na continuidade, o Código Civil estabelece, define, né, trata de outros tipos de prepostos. Por exemplo, os contadores, né, também chamados de contabilistas. Contadores ou contabilistas, né, são outros prepostos que uma empresa tem, que um empresário tem, que uma pessoa jurídica ou pessoa física tem. A função do contador, né, é auxiliar o empresário, né, a gente chama de contador, mas, né, tem gente que diz que o correto é contabilista, não importa. Né, a função do contador, do contabilista, é auxiliar o empresário, especialmente na questão da contabilidade.
né, na escrituração dos livros empresariais. Existem regras, né, contábeis para a escrituração de livros empresariais que o empresário tem que preencher. Então, o empresário precisa preencher um livro razão, um livro diário, né? A gente não tem tanto contato porque a maioria das empresas são empresas no Simples Nacional. E essas empresas possuem, né, a liberação do preenchimento desses livros, né? Mas outras obrigações, né, possuem esses empresários, como, por exemplo, declaração de imposto de renda, que muitas das vezes são feitas pelo próprio contador. Então, o contador é pessoa técnica, né? Então, tem um pessoal, inclusive, da faculdade, né, que faz contabilidade, pessoa técnica responsável pelo, né, algumas atividades que o empresário precisa fazer, tá? O contador pode ter vínculo empregatício ou não, né? Pode ser um empregado da empresa ou pode ser um contratado, certo? O contador, né, tem legislação especial que trata, né, da função do contador, né? Decreto 59295 de 46. Então, a profissão, né, de contabilidade do contador está regulada nesse decreto aí, 9295 de 46, que define, né, que cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do contador, né, as suas obrigações como guarda de livros, né. Então, artigo 1º, ficam criados os Conselhos Federais de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, de acordo com o que preceitua esse decreto-lei. A fiscalização do exercício da profissão contábil, assim entendendo os profissionais habilitados como contadores, técnicos de contabilidade, será exercida pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. Aí tem regras lá depois, né, que não são tão cobradas no geral, mas são de maior importância para os contadores, deverão observar. Tá? Atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, né? Atribuições dos Conselhos Regionais de Contabilidade, artigo 10, do registro, né, ó, artigo 12. Os profissionais que se referem ao decreto-lei somente poderão exercer as profissões após regular conclusão do curso de bacharel em ciências contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovado um exame de proficiência e registro de Conselho Regional de Contabilidade, que assim estiverem sujeitos. Aqui um grande destaque, né? O exame de ordem que existe para os advogados, agora também existe para os contadores. Então, o contador também está sujeito a um exame de proficiência, ou seja, da qualidade, né, se você está apto a exercer a profissão, assim como o exame de ordem. E isso foi recentemente mudado, foi em 2010, né, que alterou a lei, né, alterou esse decreto, né, através da Lei 12.249, para incluir para os contadores também a realização do exame de ordem, tá? Aí tem outras, né, regras aqui, anuidade, atribuições. Quais são as atribuições, ou quais são os trabalhos técnicos de contabilidade? O que o contador e só ele pode fazer? Artigo 25. São considerados trabalhos técnicos de contabilidade a organização e execução de serviços de contabilidade em geral, a escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem como os de todos os necessários no conjunto da organização contábil e levantamento de respectivos balanços e demonstrações, perícias judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e contas em geral, verificação de haveres, revisão permanente periódica de escritas, regulamentações judiciais e extrajudiciais, né, entre essas outras coisas aqui. Né? Então, o que nos mais comum, né, a gente vê no dia a dia, escrituração dos livros contábeis. Né? É uma atividade própria, né, do contador. O contador, ele ganha, né, também uma regulamentação no Código Civil. Além dessa regulamentação prevista no decreto que a gente acabou de comentar, no decreto 9295, o Código Civil, nos artigos 1177, também estipula, né,
que o contador é um preposto e tem funções assim a exercer em razão dessa função. Preposto especial, claro. 1177. Os assentos lançados nos livros ou as fichas do preponente por qualquer preposto encarregado na sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má fé, os mesmos efeitos como se fosse por aquilo. Ou seja, o contador diz que a empresa vendeu X, vendeu Y, né? Isso tem valor legal. Por quê? Porque o contador é um preposto, ele está ali fazendo às vezes, né, dos empresários. E quando que ele faz isso? Né, nas escriturações contábeis do empresário. Tá? Então, o Código Civil, né, faz com que o contador faça as vezes do empresário, ou seja, produza atos, ou seja, atue de forma, né, a ser o seu preposto, tá bom? Especificamente sobre a responsabilidade do contador, haja vista ser ele um preposto, né, o código também vai regular, né, qual a responsabilidade, né, se ele age como se preponente fosse, exceto se agir de má fé, exceto se agir de dolo, né, se agir com dolo, não é dolo, com má fé, aí ele vai responder pelos atos praticados, ok? 1178, tá aí que a gente colocou para você. Os preponentes são responsáveis pelos atos de qualquer preposto. Então, a empresa, né, preponente ou empresário, ao nomear um contador, responde pelos atos praticados. Então, se o contador declarar que você deve um imposto e você não pagar, você vai sofrer as consequências dessa declaração. Então, você vai pagar a multa, eventualmente, dependendo da hipótese, pode gerar um crime tributário, certo? E você responde por isso, né? Por quê? Porque você nomeou aquela pessoa como contadora. É muito séria, né, a nomeação de um contador, porque os atos praticados pelo contador são, em regra geral, né, de sua responsabilidade. Se ele declarar que você vendeu X e por isso tem que pagar Y de imposto, você tem que pagar. Essa é a regra, certo? Porque ele é seu preposto. Os preponentes, né, ou seja, aqueles que nomeiam um contador, são responsáveis pelos atos praticados, ok? Salvo se não autorizado. Então, você fez um ato não autorizado, né? Difícil aprovar isso no caso concreto, mas aí é outra discussão. Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente dos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprimido por cópia autêntica do seu teor. Então, se o contador atua dentro da empresa, tudo que ele faz presume-se autorizado. Até porque as autorizações podem ser verbais, né? Faz aí, faz aquilo, né? Quando o contador está fora do estabelecimento empresarial, que é muito o caso das grandes empresas, aí você precisa de um documento escrito. Aí você tem que ter um contrato, né, dizendo o que você vai fazer para mim. Você vai lançar escriturar os meus livros? Você vai fazer os meus balanços? Dentro dos limites dos poderes, né, concedidos, eu como estou te nomeando, sou responsável por esses atos, tá? Então, contador aí, importante também para a gente. Vou dar uma outra, né, dar uma outra olhadinha depois nos artigos, então é bem importante. Existem outros prepostos, né, que podem ser nomeados pelo empresário? Pode, né? Um tradutor, um leiloeiro, né? Então, quando você tem uma empresa que organiza leilões, você pode nomear um leiloeiro. O leiloeiro, né, precisa ser registrado na junta comercial, né? O tradutor público, então tem algumas outras funções aí que são vistas aí também como prepostos, tá? Mas para fins de prova, para fim de OAB, mais importante é o preposto em geral, preposto gerente, preposto contador, que a gente já viu. Tá? Até aqui alguma dúvida? Dívidas? Não. Eu cheguei a passar algum trabalho para vocês?
Que bom. Obrigado. Então vamos passar agora. São 2 trabalhos para P1. Aliás, desculpa, para P2. 2 trabalhos para P2. Trabalho número 1. Vinte questões de concurso OAB. Pode até pegar de prova da contabilidade. É que tem outras questões que, né, não são atinentes à nossa matéria. Sobre a nossa matéria, ENAD, sobre o que a gente está vendo, nome empresarial, preposto, né, estabelecimento, sobre, porque tem matéria de direito empresarial que você vai ver depois, ou que você nem vai ver se você não for do direito. Falência, títulos de crédito. Sobre a nossa matéria até agora vista, empresarial. Para facilitar a tua vida, o que eu quero? A pergunta e a resposta correta apenas. Então, você vai pegar o caput e vai pegar a resposta correta. Naquele exemplo que a gente fez no início da aula, vai pegar a pergunta toda, né, e vai colocar a resposta C. Então, você lê a pergunta e lê a resposta correta. É uma forma de fixar, né, o conteúdo que está sendo aprendido, é uma forma de ver como é que as perguntas caem nas provas, né? Eu acho que além de ser um trabalho aí para você que a gente precisa fazer para fins de avaliação, também vai ser, né, uma forma de você estudar aí para prova, para concurso. Ok? Alguma dúvida? Trabalho número 2. Aí é um trabalho de pesquisa. Qual o tema? Sociedade limitada. O Código Civil traz toda uma regulamentação sobre sociedade limitada, responsabilidade do sócio, administração, né, formação. Então, quero que você pesquise isso. Então, essas questões, não, eu não vou enviar, você vai pesquisar. Você vai entrar num site, PCI Concurso, OAB de Bolso, né, qualquer site, não importa, vai pesquisar questões, né, sobre empresarial e vai copiar. Então, as questões são né, faz parte do trabalho pesquisar as questões. Ok? Manuscrito, 5 laudas. Então, você vai me dizer o que é sociedade limitada, né? Quem pode ser sócio de sociedade limitada, qual a responsabilidade dos sócios, como é que eu extingo uma sociedade limitada, como é que eu... Então, tem várias regras, né? Então, qualquer livro desses que eu mandei de direito empresarial, quando tratar de sociedades, vai ter um capítulo só para falar de sociedade limitada. Como a sociedade limitada é muito complexa, né? Tem muita informação, e a gente não vai aqui chegar nesses detalhes, eu queria que você fizesse esse trabalho como pesquisa. Até porque é uma das sociedades mais utilizadas no dia a dia. Então, ou a pessoa é empresário individual, né? Hoje em dia agora tem a Eireli, que acabou substituindo a empresário individual, ou a pessoa monta uma sociedade limitada, ou a pessoa monta uma SA, né? For por um grande negócio. Então, do resto, nada serve, né? O resto das sociedades que tem no código, comandita simples, comandita por ações, né? Só serve para prova, né? Para concurso, as coisas. Para a prática, a sociedade limitada é a mais importante, tá? Eu vou permitir que seja digitado, só que aí eu vou exigir que siga as regras da BNT, ok? Manuscrito ou digitado. Nesse caso, né, aí você vai ter um trabalhinho maior que é formatar, né? Então, tamanho da fonte, 12, espaçamento e-mail, todas as regras de ABNT que você conhece. Se não conhece, pesquise, tem muita coisa na internet sobre isso. Então, de novo, trabalho número 1.
20 questões do OAB concurso, né? A sua escolha, você vai e escolhe. Copia só a pergunta e a resposta correta. Manuscrito esse. Se digitar também não tem problema não. Pode fazer o digitar também, vou permitir, eu tô bonzinho hoje. E aí também, novamente, com a regra da BNT. Trabalho número 2, sociedade limitada. Aí, minha sugestão é que pegue o código e ou, né, um livro de empresarial. Mandei vários livros de empresariais para você. E aí vai ter um capítulo lá só sobre sociedade limitada. Aí vai dizer o que é, como é que cria, como é que separa, como é que não sei o quê. Vai nos detalhes. Agradeço, Rodrigo, por favor, tá? Então, mais uma coisa, o meu e-mail acabou que tá lotando, né? Imagina a quantidade de aulas, né? Eu tenho 12 turmas. E aí, no final, inclusive, na última P1, no final já não cabia mais de trabalho, eu tinha que ficar pagando, foi mal complicado. Fiquei com medo de perder os trabalhos, até a gente, depois bater outro e-mail do escritório, resolvi esse problema. Criei um e-mail só para isso, tá? Bem sugestivo, para tu não esquecer, trabalhosmedina@gmail.com. Então, manda tudo para lá. Lembrando que o prazo do envio é até a data da P2, tá? Lembrando que a P2 ela começa dia 25, que é uma quinta-feira. Então, no nosso caso, é a última prova, né? É dia 30, certo? Vejo sim, Rodrigo. Então, pessoal, são 2 trabalhos, um sobre questões, 20 questões, pergunta e resposta, e um de pesquisa, sociedade limitada. Né? Vai pesquisar o assunto e vai escrever 5 laudas, que dá 2 páginas e meias no mínimo, ok? Pode ser manuscrito ou digitado, se for digitado tem que cumprir as regras da BNT, vou conferir, ok? E enviar até a P2, que no nosso caso é dia 30, para o e-mail trabalhos@medina@gmail. Fechamos aí as suas provas. Sugiro que já façam, né? Na medida da sua disponibilidade aí, já vai fazendo para não deixar para cima da hora. É por isso que eu estou passando aí com alguma antecedência. Ok? Terminou? Fez? Pode me mandar, não tem problema. Eu vou olhar com calma, é até melhor, né? Eu olho com calma, já vou lançando na minha planilha para a gente fechar esse segundo semestre aí, né? O segundo semestre difícil.